do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós nos detemos na tarde de hoje, nesse 1º de dezembro, nesse início do último mês que encerra o ano, e que nos lembra sempre as festas natalinas, o Natal. Estamos todos com o espírito natalino, na melhor das intenções, podendo distribuir o nosso tempo, o nosso carinho e dedicação a tantos quanto necessitem da nossa intervenção, porque sabemos que o Natal é uma data comemorativa, alusiva à família, e nós entendemos que muitos de nós têm a dificuldade de se adequar ao momento vigente quando existem ausências memoráveis assim dos elementos que compõem a família originalmente, que já hoje se encontram na parte espiritual. Essas faltas, ausências que, via de regra, chamamos de perdas equivocadamente, não é? Na medida que nós não perdemos esses entes queridos, nós nos afastamos do contato físico, e tão somente porque o amor não se encerra com a morte, a vida não se encerra com a morte. Mas vamos nos dedicar a partir de agora, nos imaginando dentro daquele espaço que compõe o nosso lar, Fabiano de Cristo, nos dirigindo lá aos setores da plateia, mesa de trabalho, enfim, e vamos pensar o que Emmanuel nos traz nessa tarde de reflexão. O título do capítulo 31 é chamado Lavradores, e essa segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 6, diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Interessante que já no início ele começa dizendo que o lavrador que trabalha, portanto, exige uma ação proativa, deve ser o primeiro a gozar dos frutos, né, da sua colheita. Diz assim: há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocar o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que apenas fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para os tratos, para com os trabalhos, que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente, com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiado a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dedicam, possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre também na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não diz que o semeador distinguido por César ou mais endinheirado seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. O que nós temos aqui, então, é uma comparação entre a atividade de agricultura, a atividade correspondente aos lavradores, com a sementeira que é possível fazer a nível da espiritualidade, na lavoura da espiritualidade.
Então nós temos aqui lavradores de toda ordem, de toda classe. Emmanuel nos traz a ideia de que muitos terceirizam a tarefa da sementeira, pois nunca colocam as suas mãos na terra. São os proprietários das glebas, né? Outros que cruzam os braços, que deixam a enxada aos cuidados da ferrugem e que atribuem à chuva, ao sol, total fracasso da sementeira que eles não cuidam. Outros que se dedicam apenas a observar a plantação dos vizinhos sem nada produzirem. Como muitos de nós, que acham sempre que o jardim do nosso vizinho tem a grama mais verde e que não se ocupa de tratar, de cuidar o seu próprio jardim, né? Inúmeros de nós que inutilizam tempo em comentar questões fúteis, sem aquele cuidado com a saúde da plantação, né? Onde os vermes vêm, destroem, aniquilam as flores frágeis, né? Comem as flores, enfim. Não sabem aproveitar os benefícios que poderiam desenvolver da sua própria espiritualidade, né? Que culpam ou se desculpam da sua inércia, esquecendo que da sublime oportunidade de semear, né? Semear no sentido de dedicar-se a uma tarefa nobre do bem, a cultivarmos, aí já pensando na espiritualidade, que é um sentimento, que é uma ideia a ser trabalhada, procurar nutrir sentimentos e pensamentos bons que possam ser dirigidos aos outros, né? Em retribuição àquilo que nós recebemos da natureza pela dedicação que nós damos à nossa atividade, seja ela profissional, seja ela de atuação social, né, movidos pelos nossos credos, né? Quanta coisa é possível fazer dentro de uma casa espírita, ou dentro de uma atividade num centro comunitário, atividades ditas de voluntariado, né? Vamos pensar que agora a nossa dificuldade é de relacionamentos, de presença, nós estamos no isolamento social por uma ordem de saúde pública. Isso não nos retira a capacidade de poder fazer alguma coisa pelos nossos irmãos menos afortunados, né? Eu tenho visto vários elementos da nossa sociedade que nesse momento de pandemia passaram a produzir até mais nesse sentido. E outros que recrudesceram as suas atividades, que se abateram indiscutivelmente pelos sintomas sociais, né? As perdas, enfim, toda a nuance de coisas relacionadas ao comércio, aos negócios, à atividade profissional como um todo, né? Estamos impactados ainda hoje e vamos traçando o nosso caminho, a nossa caminhada, porque ainda temos muito a que fazer, né? Enquanto estivermos aqui, temos a nossa lavoura, não depende do tamanho, se ela é grande ou pequena, mas que ela possa nos dar a graça de um celeiro farto, né? Mediante a nossa dedicação a cuidar da lavoura do Espírito, né? Porque a natureza sempre retribuirá conforme a dedicação de cada um de nós, seja na atividade que nos encontrarmos, né? E ninguém, essa é a ideia que Emmanuel traz, ninguém prospera sem um esforço próprio. Então, se quisermos um resultado excelente, é preciso esforço na obra do bem, de si mesmo, cuidando de si próprio, né? Porque seremos os primeiros que se beneficiarão com o fruto, né? Porque estaremos cumprindo com as nossas obrigações na seara do Mestre Jesus. Então, que cuidemos nós todos das nossas ações, do nosso pensamento, buscando aquilo que nos faz sintonizar com a mensagem do Mestre Jesus. Tenhamos um bom desenrolar do mês de dezembro, a nossa expectativa, a nossa vontade, que compartilhamos com todos nesse final de tarde, desejando o melhor para todos nós. E que na lavoura da nossa intimidade a gente possa cultivar aquela semente boa que rendam bons frutos, assim como na mensagem dos talentos do Evangelho, aquele que recebe 3, 2 e 1, o primeiro possa produzir 5,
5 por 3, né? Os demais possam também produzir, e aquele que, na verdade, enterrou o seu talento, descubra e vai descobrir pela sua ação que ele é preciso desenvolver as virtudes, os talentos que Deus nos deu. Esta é a mensagem que fica, com o desejo de que a paz esteja com cada um de nós nesse instante, que assim seja.